Sejam muito bem-vindos para o nosso CFO Flix, certo? Uma bateria de questões que nós vamos dar continuidade à aula que a gente teve na última quarta-feira, certo? Continuando aí as correções das questões da guia de revisão da semana 5. Antes disso, eu peço ao nosso Senhor, ao nosso Deus, que abençoe nosso momento, abençoe nossa aula, Pai. Ajude-nos a alcançar o conhecimento, ajude-nos a alcançar o lugar de humildade, de saber que nós precisamos melhorar o tempo todo. Me ajude também, Pai, me capacite para retirar as dúvidas dos alunos, para fornecer aquele conhecimento preciso que possa engrandecer cada um que está presente aqui, certo? Abençoa, abençoa, Pai, todos que estão presentes aqui. Todos que estão aqui numa quarta-feira à noite, eles desejam, Pai, eles desejam mudar de vida, eles desejam uma carreira melhor, eles querem sair do lugar que estão, eles têm esse sonho. Que o Senhor nos capacite, nos ajude. Eu agradeço a Deus, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido a nós nessa vida. Que nós temos saúde, nós temos capacidade de aprender e que tenhamos uma aula incrível. E saímos daqui melhor do que a gente entrou. Esse é o meu desejo e eu peço ao Senhor que nos capacite e nos ajude nesse momento. Amém. Em nome de Jesus. Vamos lá, pessoal. Vamos começar então. Eu vou compartilhar a nossa. Não, aprovado para juiz, não. Eu não consigo mais estudar para concurso. Meu foco agora é dedicar meu tempo para preparar vocês para essa prova. E as outras, né, que vão vir ali. Vamos compartilhar. Isso. Opa, tá aqui. Questão 31. Tá aparecendo na tela aí para vocês, né? Beleza. Questão de Maria da Penha. Maria, delegada de polícia, concluiu o inquérito policial remetendo ao Ministério Público, com indiciamento de Carlos pela prática de crime de lesão corporal leve e dolosa, no contexto da Lei Maria da Penha. Recebida a denúncia pelo juiz competente, o advogado constituído pelo acusado lhe afirmou que, em caso de condenação, consideradas as circunstâncias do caso apresentado, possivelmente haverá suspensão condicional da pena. Pergunto: é possível suspensão condicional da pena nos crimes que envolvem violência doméstica contra a mulher? Sim, não, talvez, depende. Sim, não, não, sim. Presta atenção. Presta bastante atenção. Não caiam mais nesse pega nunca mais na vida de vocês. Cabe suspensão da pena, condicional da pena, em crimes que envolvem violência doméstica contra a mulher. Ok? O que não cabe, o que não cabe, certo? O que não cabe é a suspensão condicional do processo. Por quê? Porque está previsto lá na Lei 9.099. Ok? Não cabe NPP, MJ, por quê? Porque NPP não cabe em crimes que envolvem violência ou grave ameaça, certo? Não cabe pena restritiva de direito, porque não cabe pena restritiva de direito em crimes que envolvem violência ou grave ameaça. Está no artigo 44 do Código Penal. Agora, a suspensão condicional da pena, ela cabe para crimes que envolvem violência ou grave ameaça, desde que a pena não ultrapasse 2 anos, certo? Desde que a pena não ultrapasse 2 anos. Tem outros requisitos, né? Ter bons antecedentes, não ser reincidente, se for reincidente, não for reincidente específico, e as circunstâncias do caso autorizem. Né? Tá lá nos nossos. Agora eu vou confundir com Código Penal Militar e Código Penal Comum. Meu Deus. Cara, tá vendo? Isso que é difícil. Dar aula para os dois direitos às vezes confunde. Suspensão condicional da pena no direito penal comum, acho que está no 77, salvo o melhor juízo. Se vocês puderem conferir aí. Obrigado, Raleigh, é isso mesmo, 77. Então, cabe, tá, pessoal? O- Toma cuidado, que isso tem sido um peguinha comum, certo? Em Lei Maria da Penha. Eles colocam, é lógico, a Lei Maria da Penha ela veda uma série de institutos, certo? Uma série de institutos são vedados nos crimes que envolvem violência doméstica contra a mulher, como vocês colocaram ali, não cabe NPP, não cabe nada de 9.099. Quando eu falo nada de 9.099, é sursi processual, suspensão condicional do processo, transação penal, composição civil dos danos. Não cabe
no crime, por exemplo, de descumprimento de medida protetiva de urgência, fiança arbitrada pelo delegado, certo? Agora nem cabe mais porque a pena aumentou, né, pessoal? Ó, detalhe, bem lembrado. Presta atenção, alunos da turma regular, desculpa, mil desculpas a vocês, tá? Eu atualizei o material da turma de reta final do CFO da PMDF e não atualizei o material de vocês. Presta atenção, o material está com errinho, eu vou corrigir, vou subir lá para vocês na turma regular. A pena do crime 24A da Lei Maria da Penha, certo? Mudou. Não é mais aquela pena que está lá no material de vocês. A pena agora é de 2 a 5 anos, salvo engano, né? E aí já não cabe mesmo o delegado arbitrar fiança. Por quê? Porque o delegado só pode arbitrar fiança em crimes que a pena não ultrapassem 4 anos. Beleza? Mas existem alguns institutos, perfeito? Que mesmo que tratando de violência doméstica contra a mulher, eles são possíveis. E um deles é a suspensão condicional da pena. Ok? Beleza? Então, anota isso aí, certo? Anota esse bizu. Outra coisa que mudou, né? A gente, no crime de ameaça, no contexto de violência doméstica contra a mulher, ele passou a ser de ação penal pública incondicionada. Mas, anota esse peguinho aí. Vai que o SESC bota um negócio desse para vocês. O crime de stalking, de perseguição, artigo 147A. Confere aí. Ale, você vai ser o meu assessor de lei seca, tá bom? Por gentileza, quando eu pedir ali, só confere, abre o Código Penal e dá uma conferida pra gente. Os demais, óbvio, é bom que vocês abram aí também os códigos e vão anotando e tudo isso que eu estou falando aqui. Bom, o stalking, beleza? Um stalking contra a mulher, num contexto de violência doméstica contra a mulher, um ex-namorado perseguindo lá, mandando mensagem, enchendo o saco da garota. E aí? É um crime de ação penal pública condicionada ou incondicionada? Boa, Leonardo. Mantém-se condicionada à representação, tá bom? Então, a nova lei, a lei 14.994, né? Finalzinho do ano passado, ela não alterou a natureza da ação penal do crime de stalking. Ela alterou a natureza da ação penal do crime de ameaça no contexto de violência doméstica contra a mulher. Ou por um menosprezo pela condição do sexo feminino. Perfeito? Então, anotem esses detalhes, por gentileza. Então, como eu falei, para quem nunca assistiu uma aula nossa, é isso. A gente pega um item, nesse item a gente revisou, primeiro, institutos despenalizadores que não cabem na Lei Maria da Penha. Então, falamos de 9.099, falamos de NPP, falamos de fiança, certo? Fiança, no caso do artigo 24, A da Lei Maria da Penha, que não pode ser arbitrado pelo delegado. Falamos da alteração legislativa, que a pena aumentou, então já não seria possível. Então acabamos revisando também o que? O Código de Processo Penal, quais são os crimes que é possível o delegado arbitrar fiança. Revisamos também suspensão condicional da pena no artigo 77 do Código Penal. E, por fim, falamos dos crimes que foi alterado, né, a questão da ameaça, a condição de procedibilidade do crime de ameaça no contexto de violência doméstica contra a mulher não existe mais, né, não tem mais a representação da vítima, mas cuidado, se a vítima no crime de stalking é mulher, ainda que esteja no contexto de violência doméstica contra a mulher, o crime continua de ação penal pública condicionada à representação. Então, é um item 31. A gente passeou aí na lei seca de pelo menos umas 5 artigos, tá bom? Anotem essas coisas que eu falei, beleza? Depois da aula, dê uma revisada, dê uma reforçada, porque são assuntos importantes, tá bom? Seja bem-vindo, Fernanda. Não cabe GCRIM, não cabe GCRIM. A gente já falou sobre isso, Gustavo. Próximo. Segundo as disposições da Lei Maria da Penha, caracterizada a situação de violência física contra a mulher e comprovado grave risco à sua vida, o agressor será afastado do lar, do domicílio ou local de convivência por determinação do policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Tá certinho isso aqui, né? A medida de afastamento do lar, certo? Medida de afastamento do lar, que pode ser determinada pelo policial caso não tenha delegado, né, na comarca. E não tem delegado e, obviamente, não tem juiz, não é isso? Ela pode ser providenciada pelo delegado também, quando não tiver juiz. Então, essa é uma medida. A gente já discutiu isso em algumas aulas, né, que eu acho que a posição segura para a sua prova não é que seja uma medida inibitória, certo? Ela não enseja, por exemplo, a instauração de um inquérito,
ela não enseja a instauração de uma denúncia, certo? Não é para resguardar nada de um processo necessariamente. Então, se cai na sua prova que é uma medida inibitória, você pode marcar certo, tá tranquilo, tá bom? Então, esse é o gabarito aí de vocês, beleza? Aqui no DF, muito difícil de acontecer, tá, pessoal? Tem quase toda a região administrativa vai ter um delegado, vai ter um juiz. Mas eu imagino Mato Grosso, Minas Gerais, estados muito grandes, né, talvez seja mais comum que isso aconteça, né? 33. Isso aqui é lei seca de Lei Maria da Penha, tá? Ofendida tem a opção de proposta de divórcio ou de dissolução de união estável no juizado de violência doméstica contra a mulher. Isso aqui tá certo. Inclui-se competência para partilha de bens? Tá errado, né, pessoal? Partilha de bens pode? Harlets, tem um artigo aí. MJ, deixa eu te falar. Caiu uma questão dessa, porque eu falava autoridade policial. Cara, autoridade policial, na maior parte das legislações, elas se referem a delegado. A única legislação que o STF deu uma interpretação dizendo que a autoridade policial seria qualquer policial foi na Lei 9.099, quando ele definiu quais seriam as autoridades que poderiam lavrar um termo circunstanciado de ocorrência. Entende? Mas geralmente, quando a lei fala autoridade policial, qualquer lei, ela está se referindo ao delegado de polícia. Beleza? Obrigado, Diógenes 14A, parágrafo primeiro. Perfeito, pessoal. Tá aí o gabarito. Façam as anotações. Perfeito. Vamos lá. Direito administrativo, vamos falar de improbidade administrativa. Velho, essa é a questão mais difícil de improbidade que eu já fiz recentemente, né? Porque ela exige conhecimento da regra anterior e da regra atual. Então, uma questão muito difícil aqui. Confesso que eu fiz lá no que concurso antes de botar para vocês. Eu errei a questão, tá bom? Ah, o professor erra também, sim. Eu erro também em questões, tá bom? Mas eu trouxe para a gente revisar alguns pontos que eu acho importantes sobre a lei de improbidade, tá bom? É, olha lá. Então, em 15 de agosto de 2015, Renata, servidora pública, ocupante cargo de comissão, atuou de forma negligente no exercício de suas atribuições. Negligente, conduta única, passivo de configurado de improbidade que causa lesão ao horário. Sendo certo que ela foi exonerada em 2016. Menos de 5 anos depois, né? Não, menos de um ano depois ela foi exonerada. Ok. A pretensão para buscar a aplicação das sanções foi ajuizada em 20 de janeiro. 20 de janeiro, menos de 5 anos, certo? De quando ela foi exonerada. Sendo certo que o juízo em janeiro de 2022, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, inclusive em relação ao ressarcimento erário, por se tratar de ato praticado na modalidade culposa. Analisando os dados acima, à luz da orientação do Supremo Tribunal Federal, inclusive em relação às alterações promovidas pela Lei 14.230, a pretensão sancionatória estava prescrita com relação à aplicação das penalidades da Lei de Improbidade, considerando que o termo inicial do prazo de 5 anos era da data do ilícito, mas não devia ter abarcado o ressarcimento do erário, que é imprescritível. Vamos lá. O que a gente precisa saber aqui na lei de improbidade? Tá? Primeiro, de fato, não tem mais conduta culposa, perfeito? E o STF definiu que é possível uma aplicação retroativa. Então, quem foi condenado por improbidade, por uma conduta culposa, desde que, presta atenção, desde que não transitado em julgado, pode ter esse benefício. Aplica-se no direito, na lei de improbidade, regras do direito sancionador que possibilitam a retroatividade de uma legislação mais benéfica. Ok? Então, estou extraindo aqui alguns pontos interessantes para você colocar, para você anotar. Então, primeiro ponto, não existe mais conduta culposa passiva de punição na nova lei de improbidade. O que isso implica? Em retroatividade, certo? Para aquelas condutas culposas em que não há condenação transitada em julgado. Ok? É possível. Esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto. Prescrição em relação ao ressarcimento horário.
A prescrição em relação ao ressarcimento ao erário é imprescritível nas ações de improbidade. Ponto. Prescrição, certo? Da pretensão que visa o ressarcimento ao erário em ações de improbidade é imprescritível. Ok? Beleza. Agora, a prescrição para aplicação das sanções de improbidade não é imprescritível. Ela tem prazo de prescrição. Qual o prazo atual? 8 anos. 8 anos é o prazo atual da prescrição da pretensão punitiva. A regra geral vai sim, né, do conhecimento da prática do ilícito. Beleza? Então, a administração teve conhecimento que foi praticado aquele ato em tal data, perdão, da prática do ilícito, não é do conhecimento. Tá? 8 anos. Ok? Se houver uma suspensão desse prazo, vai ter uma prescrição que a gente chama de intercorrente, uma prescrição que ocorre no curso do processo. E aí passa por 4 anos. O que que suspende? O que que suspende a prescrição, a pretensão punitiva, certo? No caso da lei de improbidade. O que que suspende o prazo prescricional da pretensão punitiva no caso da lei de improbidade? Vamos ver se vocês estão afiados aí. O inquérito civil ou o processo administrativo, não é isso, Bruno? Boa, garoto. E aí, ok. Você tem causas interruptivas também, certo? Tem causas interruptivas. O próprio recebimento da denúncia, né, de improbidade, recebimento da ação, né, de improbidade, é uma causa interruptiva, ok? Bom, dito tudo isso, né, qual o erro da questão aqui, certo? É que o regramento antigo, ele falava que o prazo da prescrição, ele só começava a contar, certo? A partir de até 5 anos após a exoneração do cargo em comissão. Entende? Então, a legislação antiga tinha esse prazo. Então, quando ela saiu do prazo aqui, ó, ela saiu 11 de maio de 2016, ela foi exonerada, o Estado ou o Ministério Público tinha ali até 10 de maio de 2021 para ajuizar uma ação de improbidade administrativa. Então, por isso que está errado esse item. Não estava prescrito, beleza? A segunda parte está certa, mas a primeira parte não está certa porque você tinha que ter conhecimento da lei antiga. Professor, vai cair uma questão desse nível na minha prova do CFO? Não, muito difícil. Nesse nível aqui, com essa quantidade de informação, não. Mas pode cair falando do prazo prescricional, e aí você já anotou. Pode cair falando das causas que suspendem e das causas que interrompem a pretensão punitiva, certo? O prazo, a pretensão punitiva no caso da improbidade, beleza? Pode cair. Então, anota aí, estudar causas suspensivas e causas que interrompem. Pode cair a questão da retroatividade mais benéfica desde que não transitado em julgado. Então, pode cair alguns elementos de tudo isso que a gente falou aqui, mas não uma questão tão profunda assim. Só que lembra que eu falei no começo da aula? Que aqui é mentalidade de 0 a 1, velho. É mentalidade de que tá com sede, eu quero saber mais, eu quero aprender mais. Eu não vou resolver uma questão e errar e deixar para lá, porque isso não vai cair na minha prova, professor. Minha prova vai vir num nível muito mais fácil. Não, velho. Saia da multidão, velho. Queira mais, deseje mais. Então, assim, hoje, ok, você bateu o olho e falou, pô, errei essa questão, mas eu sei que não vai cair uma questão tão profunda na sua prova, mas você revisou vários pontos. Estão percebendo? Se você já sabia, ótimo, você anotou, você revisou, você não vai errar. Se você não sabia, você acabou de aprender algo novo. E aí você tem que continuar no processo de revisão. Quem está conosco aqui vai estar toda hora. A gente daqui a 1, 2 semanas vai ter outra questão de probidade, falando de outro tema, e a gente vai tangenciar isso de novo, até que esse negócio fica na sua cabeça, que você lê lá, você nem sabe por que está acertando mais. Eu ouvi a voz do professor falando comigo aqui e acertei a questão. Vocês vão ver. Vai acontecer. Beleza? Foi pergunta, né? Safo aí, pessoal? Então, beleza. Então, vamos lá. 35. A suspensão dos direitos políticos. Então, essa questão está errada, tá? Por conta que a pretensão não estava prescrita.
A suspensão dos direitos políticos, a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e a perda da função pública não estão previstas entre sanções legais aplicáveis ao responsável pelo ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. E aí, pessoal? Realmente, né? Deixa eu... Essa questão aqui... Eita, tá tudo riscado aqui. Essa questão tá certinha, né? Pessoal, além disso, tá? Para ser condenado, para se aplicar uma sanção na lei de improbidade, tem que tem que ter uma ofensa aviltante aos princípios da administração pública. Não pode ser uma mera, uma mera infração, né, administrativa, uma infração muito leve, beleza? Pessoa jurídica poderá sofrer sanção cumulativamente por ato de improbidade por conduta tipificada na lei de anticorrupção? Não, isso aqui está acho que está no texto da lei de improbidade. Isso aqui não é jurisprudência, tá? Jorge, eu acho que você está com a lei aberta aí. Digita aí, acho que é anticorrupção. O que que é isso aqui? Não está no seu edital, né? A questão da lei de anticorrupção, mas está da lei de improbidade. Então, a lei anticorrupção, ela tem uma série de sanções para pessoas jurídicas, certo? Que praticam ali algumas condutas que, né, podem causar prejuízo ao erário. Então, entendeu o legislador que sancionar pela lei de anticorrupção e pela lei de improbidade, pelo mesmo fato, dentro de um direito administrativo sancionador, configurariam um bis in idem, né? Uma dupla punição pelo mesmo fato, e afastou essa possibilidade. Tá bom? Se alguém achar o artigo ali, por gentileza, colocar, mas está errado aí esse item. Tá bom? Pessoal, largue de frouxura, hein? Meia hora de aula é para a gente ir até o fim. Tá bom? Tem muita coisa aqui para a gente aprender. Beleza. Podemos passar? Alguém achou aí Isso. É essa lei aqui, a Lei 12.846. Se a sua prova vier assim, é possível um acordo de não persecução civil na lei de improbidade. Assim como é possível. É, deixa assim. Votaria verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né, Ian? Boa. Vocês estão por dentro. Esses meninos dão orgulho demais. Tem nem graça, né, Thaís? Vamos lá, vamos para a próxima. Direito penal militar. Que delícia. Vamos lá. Conforme o Código Penal Militar, não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Tá certinho esse item aqui. É a causa de inimputabilidade, certo? No seu Código Penal comum vai estar lá, é, é isento de pena, certo? Quem no momento da ação ou da omissão é inteiramente incapaz. O Código Penal Militar ele tem uma ligeira diferença, né? Mas ele fala que não possui a capacidade de entender, certo? Não possui a capacidade de entender. Cara, não possui a capacidade de entender ou de determinar-se de acordo com esse entendimento é inimputabilidade absoluta, em virtude de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Perfeito? Próxima questão. Aqui, pessoal, dá uma olhadinha aí. Cadê meus assistentes de lei seca? Se não é o artigo 48 do Código Penal Militar. De acordo com o CPM, se a doença ou deficiência mental não suprime, mas diminui consideravelmente a capacidade de entendimento da ilícito do fato ou da autodeterminação, não fica excluída a imputabilidade, mas a pena pode ser atenuada. E aí, pessoal? Essa questão aqui eu fiz de propósito, tá? Ela está errada. Por quê? Porque o Código Penal Militar mudou, né? Ele já define qual é a redução da pena. Alô, você que está estudando com o material desatualizado,
sabe, aquele material do curso que, meu irmão, não atualizou as alterações do Código Penal Militar. Cuidado, tá? Cuidado. Alô, você que não está estudando lei seca, certo? A redação antiga, se você estudou para o CFP da PM, você, né, e não voltou a estudar, você marcaria certo aqui tranquilamente. Mas cuidado, mudou, tá? A legislação já definiu um patamar de diminuição de pena. No caso de quê? Qual é o nome desse instituto aqui? Se pegasse assim, se ele botasse isso aqui, irmão, e falasse assim, qual a natureza jurídica? É uma causa de semi-imputabilidade. Perfeito? Semi-imputabilidade. Perfeito. Muito bom, Bruno. Muito bom, MJ. Segundo o Código Penal Militar, é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Cara, isso aqui, essa questão, essa questão eu botei errado só porque por conta da lei seca, velho, tá? Assim, eu acho difícil o SESC fazer essa maldade que eu fiz com vocês aqui, tá bom? Porque isso aqui é a redação do quê? Eu acabei de falar para vocês, a redação do Código Penal comum, tá? No Código Penal que está assim. Ian, na 38, dá uma olhadinha no Código Penal Militar ali. Ele fala que a pena pode ser atenuada, vai ser atenuada. Tá, beleza. Vou acatar o seu recurso. Pessoal, vou acatar o recurso do Ian aqui. Entendi o que você quis falar. Realmente, pode ser atenuada, né? Pode ser atenuada. Beleza, beleza. Vamos lá. Então já anota aí, Bruno. Recurso na 38. Vamos acatar o recurso. Ele está certo, tá, pessoal? É, a semi-imputabilidade não exclui a imputabilidade, a pena pode ser atenuada. Ela está incompleta, na real, né? Ela está incompleta, certo? Mas não está errada. Concordo contigo, Ian. Eu só quero chamar a atenção, eu coloquei essa questão só para chamar a atenção de vocês em relação à alteração legislativa, tá bom? Então fica ligado que a semi-imputabilidade agora no Código Penal Militar, ela está ela está definindo qual é o quantum de diminuição de pena, beleza? Mas eu vou aceitar o recurso do Ian aí, beleza, Ian? E aí o Bruno depois a gente manda lá nos grupos sobre a questão 38. A pena de fato pode ser atenuada, ele só não colocou o quanto aqui, né? O examinador, no caso eu, né? Não coloquei o quanto, mas não invalida o item, tá bom? E a próxima aqui, a 39, é só porque eu peguei o texto do Código Penal e coloquei falando que foi do Código Penal Militar. Não acredito que o SESC vai fazer isso, tá? Mas fiquem atentos, certo? Que a redação é ligeiramente diferente do Código Penal Militar e do Código Penal comum, tá bom? Só para vocês ligar um pouquinho o alerta, aproveita para revisar a lei seca, vai lá no 26 do Código Penal, volta no 48 do Código Penal Militar, tranquilo? Pois é, Thaís, mas nesse caso aqui, Thaís, o o legislador ele colocou o redutor, né? Teve essa alteração. Antigamente era isso mesmo. Aplica o 73 do Código Penal Militar, tá bom? Então, assim, eu vou considerar o recurso do Ian, porque, de fato, ela pode ser atenuada de... Não, entendi o que você está falando. Entendi. Porque, na verdade, não vai ser atenuada, né? Seria diminuída a pena, não é isso? Vocês entenderam agora o questionamento da Thaís? Muito bom também. O Ian falou, olha só, professor, o 38 não está errado, porque realmente a pena pode ser atenuada, ele só não colocou o quanto. Mas, na verdade, quando ele coloca esse valor de um terço a dois terços, não é bem uma atenuação, né, o termo tecnicamente correto que a gente utiliza, né? Seria causa de diminuição de pena, né? Que tem um patamar definido, certo? Então, vou fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte,
Eu vou anular essa questão, tá bom? Vou anular essa questão. O que eu quero só que vocês saiam aqui da aula é sabendo que você tem agora um patamar definido, certo? De diminuição de pena, de um terço a dois terços, no caso do semi-imputável. Era só isso que eu queria com essa questão. Não quero complicar mais a vida de vocês, tá bom? Isso, atenuação. Só, isso. Só que aí quando não tem, né, o, o valor, o Código Penal Militar aplica lá o 73, né, Gustavo? Isso, exatamente, foi o concurseiro, é o que a gente está falando. Rapaz, Deus me livre corrigir prova de vocês no CFO, hein, velho? No CFP, velho, os alunos já vieram com os recursos. Eles acharam uns julgados que eu não sei de onde que eles tiraram. Mas, enfim, a pena, ó. Ian, eu acho que eu vou voltar atrás, cara. Porque ela fala que a pena pode ser reduzida e não atenuada. Eu vou manter o gabarito errado mesmo. Vocês venceram. A voz do povo. Tudo bem, Ian? Beleza. Beleza. Ô, Thaís, obrigado, tá? Obrigado. Enriqueceu a aula aqui, teus comentários. É, E é isso, né? A gente está aqui corrigindo as questões, a gente às vezes dá uma acelerada e perde alguns detalhes. A pena é diminuída, né? Quando fala atenuada, dá isso que a gente estava comentando. Vai ser aplicada a atenuação na segunda fase da dosimetria da pena. Então, vou manter o gabarito errado. A 39 também está errado, né? Porque está a redação do Código Penal. Vamos para 40. De acordo com o Código Penal Militar, o agente que por embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A pena pode ser reduzida de um a dois terços se o agente por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior não possuir ao tempo da ação ou da omissão a plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Ele botou dois artigos aqui no mesmo item, não é isso? Tá certinho, é o artigo da embriaguez. Beleza? Perfeito. Lembre-se, pessoal, só vai ter consequência, a embriaguez só vai ter consequência benéfica para o acusado se for proveniente de caso fortuito ou força maior, certo? Se ela for completa, ou seja, o sujeito é inteiramente incapaz de compreender o caráter criminoso do fato, conforme o Código Penal Militar, é uma causa de exclusão da culpabilidade, né? É uma isenção de pena. Se for incompleta, né, não possuir a plena capacidade, a gente tem uma redução da pena. Beleza? Se for culposa, é agravante para quem, Ian? Para o militar, certo? Para o civil, só agrava se for pré-ordenada. Anote isso aí também, certo? Embriaguez culposa sempre agrava a pena para o militar. Embriaguez pré-ordenada agrava para o civil. Então, mantemos o gabarito aí. Bruno, não vamos precisar anular, não. O recurso do Ian não prosperou. Anulou ele aqui sumariamente. Vamos lá, direito penal, noções fundamentais. Durante uma patrulha noturna, o soldado Alves abordou um indivíduo que demonstrava comportamento suspeito em frente à residência conhecida pelo tráfico. Ao realizar a busca pessoal, encontrou consigo uma pequena quantidade de substância entorpecente. Sem que o indivíduo oferecesse resistência, o policial conduziu imediatamente à delegacia e, ao lavrar o boletim de ocorrência, registrou o crime como tráfico de drogas, baseando-se exclusivamente no local que é onde a abordagem ocorreu. Diante do exposto, a conduta do soldado Alves foi correta, pois o princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas e a simples posse da substância entorpecente em locais conhecidos pelo tráfico, independentemente da quantidade ou da intenção, configura o tráfico. Maconha pura, né? Essa questão aqui, né? Toda errada. Para configurar tráfico, pessoal, a posse da droga, o transporte da droga, enfim, tem 18 verbos lá, mas eles têm a intenção de uma difusão ilícita, certo? Da difusão ilícita. Se não tiver caracterizado
né, ainda que seja encontrado no local de alta incidência de tráfico, né, se não tiver essa intenção demonstrada de maneira inequívoca, vai ser muito difícil de configurar o tráfico. É lógico, algumas coisas vão presumir isso, né, uma grande quantidade de tráfico de drogas, né, ou uma quantidade de drogas fracionadas com dinheiro trocado, pode sim, né, dar outros elementos ali para a classificação jurídica do tráfico. Mas, por si só, né, o local de tráfico não vai atrair essa situação. Beleza? Tá errado. MJ perguntou uma questão em relação. Professor, a embriaguez culposa, proveniente de caso fortuito. Cara, se é proveniente de caso fortuito, não é culposa, entende? Não consigo nem tentar dar um exemplo concreto, né? A embriaguez culposa é aquela assim, eu não tenho a intenção de ficar embriagado, eu não tenho a intenção de me colocar num estado de embriaguez. É aquela que, sabe embriaguez culposa, MJ? É aquela que você chega pro teu chegado e fala assim, pô, bicho, vamos tomar uma ali de leve, só pra... Aí vocês saem do bar trilouco lá, mata 300 engradados, né? Agora, né, você tem, o Márcio Lázaro colocou como atenuante, a embriaguez culposa como atenuante. Vou abrir aqui o Código Penal Militar. Tem a embriaguez incompleta, certo? Embriaguez incompleta, proveniente de caso fortuito, ok? Mas aí não é culposa. Eu não entendo como culposa, a não ser que tenha algum doutrinador que trate com esse termo. Não tô me lembrando, certo? Aí é atenuante, entendeu? O fato dela ser atenuante, de diminuir a pena, é a embriaguez incompleta, proveniente de caso fortuito ou força maior, que é a parte final lá do último item que a gente trabalhou. Entendeu? Que é essa aqui, ó. Vocês estão vendo o Código Penal Militar aí ou estão vendo os slides? Eu coloquei o Código Penal Militar aqui. O slide, né? Tá, deixa eu botar no slide aqui então. Aqui, ó. Essa segunda parte aqui, ó. Se o agente. A pena pode ser reduzida se o agente, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou omissão, plena capacidade, ou seja, a embriaguez incompleta. Perfeito? Mas não é culposa. Beleza? Não, não, não. Calma aí. Vocês estão misturando as coisas. Estão misturando as coisas. Calma aí. Vamos lá. Vamos voltar aqui um pouquinho. É, você tem a embriaguez pré-ordenada, ok? Você tem a embriaguez culposa, perfeito? E você tem a embriaguez completa e a embriaguez incompleta, certo? São, você tem essas quatro situações. Anota aí: embriaguez culposa, embriaguez pré-ordenada, embriaguez completa e embriaguez incompleta. Anota no seu caderno aí. São circunstâncias diferentes, ok? Se a embriaguez completa, é possível que a embriaguez completa e a incompleta sejam provenientes de caso fortuito ou força maior. Ah, que isso? Meu irmão, o cara entrou no quartel, foi promovido a cabo, beleza, vamos fazer um trote com você aqui. Amarra ele e obriga ele a beber cachaça lá, porque era um batismo que tinha que ter. Entendeu? Ele estava tomando um remédio que não sabia que se ele bebesse ele ia ficar completamente louco. Embriaguez, certo? Não é culposa essa embriaguez, ok? Essa é uma embriaguez proveniente de um caso fortuito ou força maior, ok?
A embriaguez culposa é aquela que ele não tinha a intenção, certo? De ficar embriagado. Ele queria, ele bebe voluntariamente. A embriaguez culposa é voluntária, ponto. A completa e a incompleta, proveniente caso fortuito e força maior, são involuntárias. Esse é o primeiro ponto, ok? Beleza. Vocês entenderam agora a completa e incompleta. E entenderam a culposa. Conseguiram compreender? Ok. A embriaguez culposa, muito bom, Leonardo. Jamais vai excluir a culpabilidade. Porque ela é voluntária, entende? Aí alguém levantou, mas professor, não pode ser atenuante? Não, pelo contrário. Aí você anota aí, não falei para você anotar? Anota aí, embriaguez culposa é agravante para o militar. E aonde que está isso? Está no Código Penal Militar. Você vai lá no artigo 70, certo? Vai lá no artigo 70, a linha C. Inciso segundo, a linha C. Praticar o crime depois de embriagar-se, salvo se for por caso fortuito, engano ou força maior. Aí não é voluntária, entende? Então, a embriaguez culposa, a embriaguez voluntária, ela jamais vai beneficiar, certo? Inclusive, ela agrava a pena do militar na segunda fase da dosimetria da pena, uma circunstância agravante no artigo 70. E você tem a embriaguez pré-ordenada, que está no parágrafo único, certo? Que está no parágrafo único. A embriaguez pré-ordenada, ela também só perdão, ela agrava a pena do militar. Só que, só que, no caso do civil, que praticar crime militar, e isso ocorre somente na esfera da União, somente a pré-ordenada que vai agravar. O civil que cometeu um crime militar depois de embriagar-se, certo? Presta atenção, ele não está se embriagando para praticar o crime, para encorajar, não é embriaguez pré-ordenada para praticar o crime. Ele bebeu, ele estava embriagado e eventualmente praticou um crime. Se for um civil que praticar um crime militar nessa circunstância, não vai agravar a pena, ok? Então você pode colocar aí, a embriaguez voluntária culposa não agrava a pena do civil, só do militar. A embriaguez pré-ordenada agrava a pena do civil e do militar. Conseguiram compreender? Beleza. E a Thaís ainda arrematou aí com. Tem, Gustavo, tá lá no parágrafo único do artigo 70, tá? Praticar o crime em serviço, obviamente, com emprego de arma de fogo da instituição e em país estrangeiro também, tá bom? Dá uma olhadinha no parágrafo único do artigo 70. Safa aí? Muito bom. Obrigado, Thaís, e obrigado a todos que estão participando. Sensacional, cara. Vocês estão enriquecendo sob maneira a nossa aula de hoje. Então, a gente já fez aqui a 41. 42. Durante uma operação para coibir crimes patrimoniais, a equipe do Cabo Mendes visualizou um homem fugindo de uma residência com uma mochila cheia de objetos. Ao ser alcançado, o suspeito alegou que tinha pegado os itens emprestados de um amigo que morava ali e que não havia intenção de furtar. Diante da justificativa, a guarnição liberou o indivíduo sem maiores providências, pois, de acordo com o princípio da culpabilidade, a intenção deve ser sempre expressamente provada, e, na dúvida, prevalece o princípio da presunção de inocência. E aí, pessoal, foi nil essa atuação do Cabo Mendes aqui? Bicho, se vocês fizerem isso algum dia no serviço policial, vocês não me contem, certo? Que vai merecer uma lambada, né? Pelo amor de Deus, né? Vai ser mochiba assim, lá longe, né? Vai cair numa conversa mole de um ladrão desse aqui, velho. O cara pega, sai de uma casa com a mochila, joga uma baba de calango no polícia e vai embora. Não, filho, tá errado, velho. No mínimo aqui, né? Seria preso por um flagrante presumido. Conduziria, né, por um flagrante presumido de furto, já que ele não sabe precisar a origem dos bens, não é isso?
Agora vai dar a linha no ladrão? Se fosse o bem do seu familiar, né, da sua mãe, do seu irmão, você gostaria que o policial procedesse dessa forma? Certo? Então tá errado isso aí. Ó, o Ian, velho, tava acabando 30 minutos para acabar o expediente do cabo. Bicho, pelo menos pega a mochila então, ô Ian. Pelo amor de Deus, moço. Márcio perguntou aqui da hipoglicemia. Cara, aí eu já vi alguma coisa num livro, velho. Não lembro se era do Coimbra Neves ou do Zeda sobre isso aí. Mas depois a gente vê essa dúvida, eu volto aqui. Só para eu ler aqui. Eles estão zoando aqui o Cabo Mendes, né, velho? Tem isso também, né, Leonardo? É aqui, a gente não tá nem falando de ação, né, cara? A gente tá falando de providências pré-processuais, né? Elementos policiais, né? Flagrante ficto, né? Isso mesmo. Coimbra Neves, né, Márcio? Eu acho que tem alguma coisa no livro dele sobre isso aí. Uma coisa que eu senti falta nesse edital da PMDF, e no edital do concurso para soldado, nós tivemos, foi a indicação de doutrinadores, né? Então, muito interessante isso, cara. Isso ajudava muito quando a gente ia ministrar aula, né, qual o doutrinador que seguia e tudo mais. Soldado Nascimento, ao conduzir um indivíduo à delegacia por crime de desacato, relatou no boletim de ocorrência que o suspeito se recusou a fornecer identidade e proferiu xingamentos genéricos contra a polícia enquanto era abordado. O delegado recebeu o relato, arquivou o procedimento sob o argumento que a conduta não configurava crime, pois a jurisprudência do STF considera o desacato uma violação à liberdade de expressão, tornando sua punição inconstitucional. Aqui quem mochibou foi quem? O delegado, né? Não existe mais essa novidade, tá? O S chegou na Corte, né, Internacional de Justiça que o desacato seria uma violação à liberdade de expressão, né? O pessoal que assiste vídeo de polícia nos Estados Unidos, né, fica louco lá, porque lá o cara pode xingar o polícia doidado, né? Na maioria dos estados eu acho que é assim, né? Não tem crime contra a honra ali, né? Agora, se ele tocar no policial, meu irmão, aí, bicho, tem de sal e tem de doce, né? Também o policial tá muito bem amparado e legitimado, né, para usar a força nesses casos. Beleza? Então, mas aqui o STF, pelo contrário, né, ele manteve, o STJ mesmo manteve também a criminalização do crime de desacato, ok? Então, 43, tudo errado aqui, né? Vamos lá, concurso de agentes no penal militar. A culpabilidade implica na reprovação jurídica da contribuição de cada participante e orienta a individualização da pena a ser aplicada. Pessoal, a culpabilidade ela tem essa dimensão também, tá, pessoal? A culpabilidade ela pode ser entendida como critério analítico do crime, e aí ela se desdobra, no caso do penal militar, em imputabilidade, dolo e culpa, e exigibilidade de conduta diversa, beleza? No caso da teoria finalista do crime adotado no Código Penal Comum, a culpabilidade como elemento da estrutura analítica do crime também se desdobra em imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, beleza? Mas ela também tem essa dimensão, né, a dimensão de reprovação jurídica, certo? Quando fala, olha, a pena será aplicada na medida da culpabilidade, né? Como vetor também interpretativo para a concessão de alguns benefícios penais. Não, analisando a culpabilidade do agente, pode ser concedida a suspensão condicional da pena. Então, é interessante essas dimensões, essa questão está certa aqui, tá bom? Não encare a culpabilidade como somente como aquela culpabilidade tem a ver só com a estrutura analítica do crime, culpabilidade e imputabilidade. Não, tem a ver também, né? Pode ter esse condão, essa interpretação em relação à reprovação jurídica do ato, tá? Então tá certo esse. Letra 45. A comunicabilidade das elementares pessoais se concilia com a teoria monista. E aí, pessoal? É uma coisa esquisita aqui nessa questão, né? Mas por que que ela está certa?
Muito bom, Thaís. Só não comunica na dualista, certo? Que qual a ideia aqui da monista, né? Todos respondem pelo mesmo crime. A regra, obviamente, é que não se comunicaria as elementares, que não se comunica as circunstâncias pessoais, certo? As circunstâncias pessoais não se comunicam. Mas as elementares pessoais, elas se comunicam. Entendeu o peguinho aqui da questão? O que não se comunicam, certo? São as circunstâncias pessoais, salvo quando elementares do crime. Aí elas se comunicam. Por quê? Porque eu adoto a teoria monista. Entende? Então, todos vão responder pelo mesmo crime. Ah, eu não sou funcionário público, mas eu pedi ajuda para o meu amigo que é funcionário público, deixar a porta aberta para subtrair os computadores de uma repartição e depois a gente rachar o benefício. Todo mundo vai respondendo no peculato, certo? Por quê? Ah, mas ele praticou furto. Não, ele praticou peculato. Ele sabia da condição de funcionário público, certo? E nesse caso, é um crime próprio, e aí se comunicam as circunstâncias pessoais. Beleza? Porque é um elementar do crime. Então, basicamente isso aí. Isso, as circunstâncias pessoais e as condições de caráter pessoal, certo? Então, por exemplo, se eu pratico um crime com um camarada que é reincidente, certo? É uma circunstância pessoal, beleza? Não vai, eu não vou ter a minha pena não vai ser agravada porque eu pratiquei o crime com ele em concurso de pessoas, né? Porque não é elementar do crime. Ou pratica com um camarada que é menor, né? Que é inimputável, por exemplo. A condição de funcionário público seria um exemplo de elementar pessoal. Sim, sim, concurseiro. O que é um elementar? Pessoal, quando a lei fala assim, isso é um elementar do tipo, isso é um elementar do crime. Imagine o seguinte, eu estou lendo a palavra, o crime aqui, se eu retirar essa palavra, certo? Não existe mais o crime, ou vai existir outro crime, certo? É necessário, é fundamental que exista isso aqui para que configure esse crime. Perfeito? Essa é a ideia da elementar. Então, ser funcionário público é elementar do crime de peculato, nesse exemplo que a gente deu. Na dualista não há, porque na dualista a gente pode ter a situação de duas pessoas praticarem o mesmo fato, mas cada uma responder por um crime diferente. Beleza? Então tá certo essa questão aqui, muito boa. Peguinha, banca Tenente Ziegler, beleza? Mas foi bom aí que a gente revisou a aplicação das teorias e tal. Revisando também, presta atenção, mas o que você tem que decorar para sua prova, velho? O que você tem que levar para sua prova decorado? Porque, meu irmão, o que mais tem é a banca fazendo jogo de palavras com isso aqui, cara. Certo? O que mais tem é a banca fazendo jogo de palavras em relação a isso aqui. É o quê? A regra, pessoal, é não se comunicam as condições pessoais. Beleza? Nem as circunstâncias pessoais, elas não se comunicam. Praticaram crimes em concurso de pessoas. Tem uma circunstância pessoal, tem uma condição pessoal, não se comunicam. Ok? Essa é a regra. Salvo se essa condição pessoal, se essa circunstância pessoal é um elementar do crime. Ok? E aí eu pergunto, eu quero ver se vocês estão afiados mesmo que a gente está estudando aqui concurso de pessoas no direito penal militar. É possível um civil praticar um crime propriamente militar em concurso de pessoas? Para um pouquinho e pensa. Sim, é possível. Se for militar das Forças Armadas. Muito bom, Gustavo. Se for militar das Forças Armadas. Beleza?
Se for militar estadual, não vai se comunicar porque o civil não vai praticar crime na esfera estadual. Mas se for das Forças Armadas, é possível sim. Por quê? Porque ser militar é um elementar do tipo do crime propriamente militar. Vocês estão bem, vocês estão safo. Caso um civil instigue ou outro civil à prática de insubmissão, ele responderia pela participação na insubmissão, né, no caso da instigação? Leonardo, eu entendo que sim, né, cara? Eu entendo que talvez não responderia pela insubmissão, mas talvez pela incitação ao crime, né? Por outro tipo. A insubmissão, Gustavo, ela é propriamente militar, né? Ela é propriamente militar, embora seja praticado por civil. Mas exige essa condição especial, né? Que é a de incorporação. De... Então, assim, talvez eu teria que me aprofundar, certo, o Leonardo? Ele responderia, talvez pela incitação ao crime, talvez não pela insubmissão, né? É bem doutrinária essa aqui, bem pesada. Beleza? Pessoal, e qual a diferença de circunstância pessoal, certo? E condição pessoal? O MJ pegou o bizu aqui, velho. A condição está, certo? Ele está militar, ele está funcionário público, né? A circunstância pessoal, ele é menor de idade, ele é reincidente, né? Beleza? Eu acho que é o melhor bizu esse aí. Vamos lá, pessoal. A 46. A referência à culpabilidade permite caracterizar um crime único, mesmo nos casos de cooperação dolosamente distinta. Cara, acho que essa questão ficou meio ruim, velho. Questão 46 aqui eu vou anular, cara. Ela tá faltando alguma informação aqui, bicho. Mas vamos estudar isso aqui. O que que é cooperação dolosamente distinta, pessoal? Isso, participação em crime menos grave, não é isso? O sujeito tem. Hum, tá, entendi aqui a questão. O que ela tá querendo. Mas vamos revisar aqui a cooperação dolosamente distinta. Então, ele tem a intenção de participar de um crime menos grave. Qual é a consequência disso? Ele responde pela pena do crime menos grave, certo? Mas se for previsível, tem uma causa de aumento de pena, não é isso? Aumenta, tem uma causa de aumento de pena, ok? Se não for previsível, ele responde pelo crime menos grave. Agora eu pergunto, qual o artigo que está previsto isso aqui no Código Penal Militar? Não tem no CPM, perfeito. Mas se aplica? Se aplica. Não tem no CPM, mas se aplica. Beleza.
da cooperação dolosamente distinta? Tem, velho. Quer ver? Você já atendeu uma ocorrência dessa aqui. Ian é Mike, só para vocês saberem, né? Ian, dois, foi lá, dois ladrão, tá? Eles combinaram de ganhar uma casa. O ladrãozinho falou, ó, velho, os moradores viajaram aqui, tá tudo certo, bicho, a gente vai ganhar essa casa aqui, é sem novidade, beleza? Aí estão dois ladrão lá querendo roubar a casa, furtar a casa, beleza? Só que aí, certo? Um dos ladrões vai armado. E aí ele fala para ele, ó, fulaninho, como é que o ladrão fala mesmo? E aí, parceiro, né? E aí, molequinho? E aí, galeguinho? Beleza? É nóis, pode crer. Ih, aquela risada de peba dele lá, né? Aí ele combina, ó, você vai ficar aqui do lado de fora, tá? Que eu vou entrar lá e vou trazer as coisas pra gente aqui, vou meter a fita lá. Só que esse ladrão que entra pra dentro da casa, ele tá armado. E o menino que tá de fora, o ladrão que tá de fora, não sabe que ele tá armado. E quando ele entra lá dentro, tem um segurança, tem um zelador lá. Aí o ladrãozinho tá lá dentro, mata o camarada, pratica o crime de latrocínio. Beleza? O cara que tava de fora queria praticar o latrocínio? Não. Era previsível que acontecesse o latrocínio? Não. Então ele responde pelo furto e o outro responde pelo latrocínio, certo? Isso é cooperação dolosamente distinta. Tranquilo, Ian? A risada dos peba, né? Meu Deus. Jorge, se mude ou prenda o seu vizinho quando você entrar na polícia. Tá vendo, bicho? Por que que essas aulas não podem ir pro YouTube, velho? Os caras vão me sacanear tudo. Por isso que eu gravo, fico gravado só para meus alunos. Meu vizinho por um. Pois é, o Gustavo, tem aqui falando, porque são dois crimes, não um crime único, né? No caso da 46, mas eu não entendi aqui, cara. Eu acho que faltou alguma informação. A referência à culpabilidade permite caracterizar um crime único. Vocês me perdoam, cara. Às vezes eu tiro umas questões malucas, velho. Aí eu, às vezes, eu peço ajuda da inteligência artificial para criar umas questões, tá? Uns casos concretos bacana. Essa questão aqui não saiu do jeito que eu queria, não, velho. Autoria colateral, MJ. Não configura concurso de pessoas, tá bom? Não, mas aí, o Bruno, a gente já tá falando da 46, né? Ah, tá, não, tá certo. Isso, não tem como ter crime único, né, na cooperação dolosamente distinta, porque um vai responder pelo crime menos grave. Se eles forem responder pelo mesmo crime, não é cooperação dolosamente distinta, né? Talvez seja isso. Mas tu entende que o enunciado não ficou legal, velho? A autoria colateral tem nos dois, tá, MJ? Na verdade, é uma questão doutrinária. Por que que não configura? Vamos lá, pergunta aí discursiva. Por que que não configura concurso de pessoas na autoria colateral? Boa, Leonardo. Porque não tenhamos subjetivo. A distinção entre autoria e participação conduz à caracterização de crime diverso? Não, o cara responde pelo mesmo crime, né? Participação é auxiliar, induzir, instigar, não necessariamente. Agora, no direito penal militar, você tem hipóteses, né, que o incitamento, o induzimento para um crime é um crime específico, né, que ele não responde como autor, né? Motim, por exemplo, você tem a crime de conspiração, concentrar-se militares para o motim, né? O simples reunião ali, o ato preparatório para o motim já configura o crime, beleza? Tá acabando, pessoal. Vocês firmam aí, velho. É a última. As últimas três questões, tá? Vamos lá?
Direito processual penal militar. Durante uma operação aérea em área de fronteira, o Cabo Almeida, lotado em uma unidade policial militar estadual, foi designado para reforçar a segurança de uma base militar do Exército por um período de 30 dias. Durante seu turno de serviço, envolveu-se uma ocorrência que resultou em disparo de arma de fogo contra um civil. O Ministério Público ofereceu denúncia perante a Justiça Militar da União, pois, de acordo com o Código de Processo Penal Militar, a competência para julgamento de crimes militares de agentes estaduais em serviço conjunto com as Forças Armadas será sempre da Justiça Militar da União, independente do local e da natureza da infração. Cara, essa questão aqui eu queria trazer e chamar a atenção de vocês. É, tá errado, né? Mas dá uma olhadinha, tá no edital de vocês, Lei Orgânica Nacional das Polícias, Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares, Bombeiros Militares. Artigo 25, tá? Ela vai falar da competência de julgamento e de investigação, de atribuição da investigação de crimes militares praticados por militares estaduais quando estiverem nessa circunstância de apoio às Forças Armadas, na Força Nacional, é sempre da instituição a qual ele faz parte, tá bom? Revise isso aí para mim, por favor. Já tinham lido isso aí, esse artigo da Lei Orgânica? Então dá uma olhadinha nele. Boa, Gustavo. Tenente Rodrigues, ao conduzir um procedimento de flagrante, argumentou que a interpretação das normas do Código de Processo Penal deve sempre seguir o princípio da interpretação extensiva, permitindo que é necessário a gente público aplique uma norma de forma mais ampla para garantir a eficácia da investigação criminal. No entanto, ao revisar o auto, o corregedor determinou a correção do procedimento, afirmando que a interpretação das normas processuais militares deve ser estritamente literal, não sendo admitidas interpretações ampliativas ou restritivas em hipótese alguma. Tá todo mundo errado aqui, né, velho? O corregedor e o Tenente Rodrigues, não é isso? Tudo errado. Qual é a regra de interpretação das normas do direito penal militar? A regra é interpretação literal, mas admite interpretação intensiva ou interpretação extensiva, né? A depender do caso concreto. Lembrando, né? Quando que eu vou. Eu sempre falo isso aqui nas aulas, porque eu sempre vou botar uma questão dessa para vocês, né? Por que que eu, quem assistiu muita aula minha aqui já sabe por que que eu falo isso aí. Exatamente, né, Gustavo? Tem que lembrar quando não cabe, né? Quando que não cabe? Que a interpretação tem que ser literal. Quando cessar a defesa, quando desfigurar de plano os fundamentos da acusação, não é isso? Boa. Vixe, isso cai demais, velho. Eu também era assim, Gustavo. Às vezes eu não lembrava de cabeça. Vixe, sabe como eu comecei a ficar persistindo para lembrar as coisas de cabeça? Primeiro, dando aula, né? E quando eu tava na dúvida ainda, né? Eu vou abrir meu coração para vocês aqui, né? Tava na dúvida ainda se eu estudar para a prova oral de São Paulo, né? Porque vai rolar ainda fazer oral lá de São Paulo, né? Eu passei na discursiva, no objetivo. Daí eu fiquei naquela, né? E aí, cara, é difícil, cara. Tu vai treinar, tem que saber, velho, de cabeça, entendeu? Tu vai treinar com outro camarada, o camarada tá sabendo, tu, meu Deus, velho. Mas, enfim, para se é pro bem geral da nação, né? E a felicidade de todos, eu digo que fico. Eu fico na PMDF, vou ficar. E, e aí até dei um tempo de estudar aí, né? Não tem mais por que ficar estudando para prova oral de São Paulo. O foco agora é estudar para dar aula para vocês. Vocês estão muito bem, tá? Sensacional. Vamos lá. Próxima questão. O sargento Xavier, do EB, foi convocado para uma missão internacional, uma base militar no exterior. Durante sua permanência, acabou cometendo um crime militar contra um colega de farda. O Ministério Público Militar entendeu que a Justiça Brasileira não teria competência. Não, pô. Princípio da extraterritorialidade. Crime militar ocorrido fora do país atrai competência para a Justiça Militar. O Ministério Público aqui está viajando na maionese. Não é isso? Questão errada. Beleza? Safo? Meu irmão, foi isso. Foi isso a nossa aula, cara. Foi sobre isso. Vamos ver o que que vocês escolaram. Vai vir uma dessa, o senhor vai ser. Tá doido. Não, MJ, se Deus quiser, cara, vou estar lá com vocês, dando aula no CFO. Manda uma bomba de administração. Vai rolar, tá? De administração.
Vai rolar. Pessoal, vamos lá para as mensagens finais. Eu, cara, agradeço de coração aí a presença de todos. Eu sei que tem aqui gente que não é aluno, né, da mentoria, né, nem todos são alunos da mentoria, mas temos muitos alunos da mentoria aqui participando. Tem alunos que não estão aqui no reta final por uma série de motivos, mas que assistem às aulas até o final, participam. Eu acho isso maravilhoso. São alunos que estavam no nosso pré-edital. Tomara, né? Tomara que esses nossos alunos do pré-edital não tenham, né, ido para outra mentoria. Mas, enfim, tô brincando, faz parte, né, se vocês quiserem e tudo mais. Mas foi sensacional, cara, tá? Eu espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. Eu gosto disso aqui, cara. Eu gosto de estar aqui compartilhando conhecimento, compartilhando minha experiência, dando, né, transmitindo o conhecimento que eu entendo que vai ser importante para a sua construção de um futuro oficial. E, enfim, toda aula eu me sinto muito, muito realizado e por isso que, né, eu estou aqui e vou ficar aqui e acho importante isso, cara. Realmente entendo que Deus me colocou nesse lugar, sabe? Me deu esses talentos, me deu essas habilidades para estar engrandecendo as pessoas. Vocês aqui, eu já falei isso no grupo esses dias, né, no grupo esse de todos os candidatos. E, cara, vocês vão chegar muito mais longe. Né? E eu espero que um dia vocês lembrem que teve um professor que estava aqui, velho, sempre rezando por vocês, sempre orando por vocês e querendo dar o melhor para vocês, cara. Para vocês realmente terem isso que o nosso amigo Ian falou, cara. Ter a mentalidade 01, a mentalidade, a sede, sabe? Aquela sede de aprender, de querer mais. Vocês não perderem isso, cara, vocês vão prosperar, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela noite, pelas mensagens. Fiquem com Deus, tá bom? Quem não conhece a mentoria, quem, poxa, primeira aula que assistiu, tal, nossos encontros são assim, tá bom? Não sei como é que tá a tua preparação, mas se você precisar realmente dar aquela afiada no machado, prefiro, né, e dar uma aprofundada naquilo que você já está estudando, beleza? Vai ser sensacional te acompanhar. Obrigado, obrigado a todos. Ó, tem aluno aqui que é Daniele, minha aluna desde a mentoria, quando eu comecei a ser mentor, né, Dani? Tava aprendendo a ser mentor, né? É isso aí, isso é TESPzão. Estamos metendo ficha lá, Gustavo. Obrigado, obrigado, obrigado. Vocês estão muito bem, tá, pessoal? É isso aí. Ian, fazer o core aqui no DF, tá? Seu nome já está encomendado, sem novidade. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Uma boa noite. Rapaz, para 6 anos para sair capitão, cara, eu, tá? A minha turma, primeira turma, certo? A gente tá pro ano que vem sair capitão. Então, 6 anos de formado, né? 5 anos de formado, né? A gente formou em 2020, vai sair em 2026. Isso. Mais ou menos isso aí. Primeira turma, tá? As outras turmas aí dá uma travada. Beleza? Vou parar a gravação aqui e a gente troca ideia sobre outras coisas aqui. Beleza?